Nessa apresentação, falaremos sobre as tintas, que é a maneira mais comum para a proteção, protegendo da deterioração dos mais diversos tipos de materiais, protegendo a superfície, aplicando uma película resistente que impede a ação de agentes de destruição ou corrosão. Mostraremos os mais diversos tipos de tintas para as mais diversas áreas em que elas podem ser utilizadas, a maneira de execução e as recomendações de manuseio, que devem ser seguidas à risca. Quando falamos em proteção, logo lembramos das tintas, que são os produtos mais utilizados na hora de proteger ou embelezar os materiais. Tintas são constituídas especialmente de uma suspensão de partículas opacas, os pigmentos, em um veículo fluido, que pode ser água, óleo secativo, resinas, emulsões e etc. Os pigmentos têm a função de decorar a superfície, cobrindo elas. Já os veículos aglutinam as partículas, promovendo proteção, além de serem responsáveis pela conversão do estado líquido ao sólido, formando filme de película. Além disso, tintas mais modernas contêm outros componentes para atender às diversas funções, como por exemplo, caiação, resistência ao calor, retardamento de combustão, entre outros, como veremos mais à frente. Esmaltes são obtidos adicionando-se pigmentos aos vernizes ou lacas, resultando daí a uma verdadeira tinta que é caracterizada pela capacidade de formar um filme excepcionalmente liso. Vernizes são soluções de gomas ou resinas, sintéticas ou não, em um veículo que pode ser um solvente volátil ou um óleo secativo. Os vernizes, diferentes das tintas, não são pigmentados. Após serem utilizados no devido material, eles apresentam uma forma sólida, mais ou menos dura, transparente ou translúcida. É indicado para ambientes externos devido ao seu alto índice de proteção. Ele pode ser apresentado num formato líquido, pastoso e posteriormente à sua secagem no estado sólido. As lacas são compostas por um solvente volátil, uma resina sintética, um plastificante, cargas e, por vezes, hora ou outra, um corante. Os solventes usualmente empregados são estéreis, podendo ser óleo de banana, cetonas, celossolve, entre outros. As cargas são líquidos de baixo custo, geralmente não solventes da resina. São colocadas para tirar a viscosidade do meio. Podem ser álcools ou hidrocarbonetos. Os plastificantes são adicionados para gerar películas flexíveis, agindo como lubrificantes internos das macromoléculas do polímero ou resinas. Nós vamos falar agora sobre a composição das tintas. Geralmente as tintas são compostas por resina, pigmento, solvente e aditivo. Porém, nem sempre estes componentes estarão simultaneamente presentes, como no caso dos vernizes e dos esmaltes sintéticos transparentes, que não possuem pigmento ou possuem uma quantidade muito pequena destes. Bom, a resina, também chamada de veículo não volátil ou polímero, é o aglutinante das partículas de pigmento.
O desempenho da pintura depende diretamente da resina, pois esta contribui com as propriedades mecânicas como tração e elasticidade, protegendo a tinta das radiações ultravioletas, água e poluentes. A resina também confere à tinta resistência química, como proteção à alcalinidade da argamassa, e entre outras coisas, contribui com o poder de aderência da tinta. Vou falar um pouco agora sobre pigmentos. Os pigmentos podem ser orgânicos, inorgânicos, coloridos, brancos ou pretos. São constituídos por partículas extremamente finas com dimensões de 0,1 a 5 micrômetros. As funções do pigmento são da cor, opacidade, que pode ser entendido como poder de cobertura, e durabilidade à tinta. Também dão brilho e lixabilidade. Agora nós vamos falar sobre os solventes. Os solventes são chamados também de veículo volátil. Eles têm como função essencial baixar a viscosidade, aumentar a fluidez e facilitar a aplicação da tinta. Eles podem ser a água ou então orgânicos. Os tipos orgânicos que nós temos são os hidrocarbonetos alifáticos, os hidrocarbonetos aromáticos, acetonas e os álcoois. É recomendado, quando utilizar a tinta, sempre guardá-la sem estar com o solvente, aplicando o solvente somente na hora da utilização. O nosso último componente é o aditivo. Os aditivos são adicionados às tintas para melhorar as características dela. Alguns tipos que existem são anti-espumantes, secantes, antifungos, agentes bactericidas, dispersantes, entre outros que existem no mercado, cada um de acordo com a função que for ser utilizada a tinta. Vamos começar agora a falar sobre os tipos de tintas, a qual é um mercado muito abrangente e vamos citar os principais. A começar pela tinta látex. A tinta látex é à base de água, ela é utilizada em áreas internas, como os tetos e áreas secas. Ela não é resistente ao sol e nem à lavagem, e também ela seca muito rápido, tem pouquíssimo odor, e só tem um acabamento dela fosco. As tintas acrílicas. As tintas acrílicas têm a secagem rápida, elas são solúveis em água e têm resinas acrílicas que dão a sua impermeabilidade, ou seja, ela é muito utilizada para pinturas externas e em áreas molhadas. E ela tem 3 tipos de acabamento, que é o fosco, o semibrilho e o acetinado. As tintas superlaváveis. Elas têm o acabamento acetinado, grande resistência à limpeza, indicada para locais que têm grande tráfego de pessoas e para ambientes internos e também externos. A tinta esmalte ela é utilizada em superfícies de ferro e madeira, com acabamento brilhante e acetinado, e apresenta uma sensação de película sobre a superfície. Ela possui um custo alto e um cheiro bem forte, e a secagem dela é demorada. O tipo epox, ele é resistente a produtos químicos e é ideal para locais com contato direto com água. A tinta em pó, ela é um revestimento em forma de pó seco e é aplicada através de um ar comprimido. Não necessita de um meio solvente para manter seus componentes. Ele tem um acabamento resistente e utilizados principalmente em metais. Para avaliarmos a qualidade das tintas, vernizes e complementos, é importante conhecermos algumas das suas principais características técnicas. Bom, a tinta nós temos inúmeras das suas características e especialidades. A estabilidade, que é a maneira de abrir uma embalagem da tinta, e esta não deve apresentar sedimentação, coagulação, separação de pigmentos, tal que ela possa se tornar homogênea através de uma simples agitação. A aplicabilidade é a maneira como ela deve se espalhar
de forma-se fácil, da maneira que o rolo ou o pincel deslize sobre a superfície plana e lisa. Nós temos também o rendimento e a cobertura, que esses são os principais. Quanto melhor a performance desses dois itens juntos, melhor o resultado final da sua pintura com a tinta. A durabilidade da tinta refere-se à resistência que a tinta apresenta à contração dos intempéries, que é sol, chuva, maresia. A tinta com a maior durabilidade é aquela que demora mais tempo para sofrer alterações na sua película. A lavabilidade é uma capacidade que a tinta tem de resistir a limpezas que nós mesmos fazemos com produtos com usos domésticos, como sabão, detergente, entre outros. A secagem é um processo pelo qual a tinta ela passa do seu estado líquido e se converte a película sólida, que é o acabamento final. O nivelamento ele é a propriedade da tinta que ela possui de formar uma película mais uniforme. E por fim nós temos o alastramento, que é a capacidade que o revestimento tem de ser espalhado e de se distribuir num formato homogêneo e uniforme. Para a execução da pintura com a tinta, um dos principais equipamentos que a gente utiliza para a sua aplicação é o pincel, a espátula, a lixa, a desempenadeira e o rolo de lã. A preparação da base ela deve ser a mais importante para a aplicação da tinta na sua superfície. A superfície ela deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, sem graxa, sabão ou mofo. Para as bases porosas, nós temos várias características dos substratos. Nós temos as partes soltas ou mal aderidas, juntamente com as partes que têm manchas de gordura e graxas. Essas partes, para o procedimento, devem ser eliminadas raspando a lixa ou escova da superfície. Nós temos o reboco novo, que nós devemos aguardar a secagem e a cura de 28 dias. Temos o concreto novo, também que devemos aguardar a secagem e a cura de 28 dias. E posteriormente a gente aplica uma demão de fundo de preparador para as paredes à base de água. Nós temos a superfície altamente absorvente, que são aquelas superfícies de gesso, fibrocimento e tijolo. Essa a gente só passa uma demão de fundo de preparador para as paredes à base de água. As superfícies caiadas e superfícies com partículas soltas ou mal aderidas, a gente raspa, escova a superfície eliminando as partes soltas, depois aplica uma demão de fundo de preparador para paredes à base de água. Superfície de baixa aderência, que são azulejos, cerâmicas, cimentos queimados e pastilhas, aí a gente usa o esmalte epóxi, conforme as indicações da embalagem. Para as repinturas, a gente elimina qualquer espécie de brilho ou de tinta usando uma lixa para depois fazer posteriormente a pintura. Para o substrato de madeiras, nós temos que envernizar as suas bases. Na madeira nova, a gente usa uma lixa para eliminar as farpas, aplica uma demão seladora interna e lixa novamente para eliminar todo o pó. E tem a madeira da repintura, que aí a gente lixa e elimina o pó. Para a madeira com aplicação de esmalte, o procedimento para a madeira nova é também lixar para eliminar as farpas, aplica uma demão de fundo branco fosco, depois corrige as imperfeições com massa de madeira e em seguida faz o mesmo procedimento, lixa e elimina o pó. Para os metais, no substrato com brilho, a gente elimina ele usando uma lixa grana. Nas partes soltas ou mal aderidas, elas devem ser eliminadas raspando e escovando a superfície. Quando nós temos um ferro novo, sem indício de ferragem, a gente faz quase o mesmo procedimento com a madeira. A gente lixa, elimina o pó, aplica uma demão de zarcão e lixa de novo para eliminar o pó. Com ferro com ferrugem, a gente tem que remover a ferrugem com a lixa ou uma escova de aço, aplica uma demão de zarcão, lixa e elimina o pó. A aplicação em ambientes. Bom, cada aplicação e cada ambiente é indicado uma determinada tinta. A ordem de aplicação de tinta ela vai de acordo com o ambiente. A gente começa pelos tetos, as paredes,
as portas, as janelas e os rodapés visualizáveis. Lembrando sempre que antes da aplicação a gente tem que esperar o tempo de cura, a umidade excessiva, o cuidado com a temperatura, o cuidado com o vento, com a poeira, com as emendas de faixa. Então a gente sempre tem que analisar antes de começar qualquer pintura para a tinta ter um bom acabamento. Os ambientes molhados, que são geralmente banheiros, as tintas acrílicas resistem mais à umidade do que as comuns. A composição dela, ela leva uma quantidade maior de fungicidas e algicidas. Então, assim, elas evitam o crescimento de mofo, mas não acabam com os fungos pré-existentes. As paredes de alvenaria, geralmente nas áreas internas, têm o costume de usar as tintas em PVA, mas também pode ser usadas as tintas acrílicas, que têm uma maior resistência. Geralmente, quase na maioria das vezes, que são mais indicadas, são as tintas de PVA. Para o gesso, há quem usa o látex PVA, porém o mais indicado para o gesso, a cobertura de gesso, é a tinta acrílica. Os pisos, assim como na área externa, também é indicado o uso de tintas acrílicas específicas para os pisos interiores. Em superfície de pedra, cimento, tijolo, aparente e concreto, indica-se uma resina ou um esmalte epóxi. Essas que eu falei agora foram as pinturas internas. Tem também as pinturas externas, que tem os pisos. Aí são as tintas também acrílicas, reformuladas especialmente para varanda, garagem, calçados e quadras. Essas tintas elas têm grande resistência à abrasão e variação climática. Resiste ao vai e vem de pessoas, de veículos. E em pisos cimentados e de pedras, a melhor aplicação é a resina acrílica. Portanto, nós temos mais ou menos as atividades básicas para o reboco, para a madeira e para os metais: lixa, lipa e sela, cada um com as suas particularidades.